Dia 25 de julho, dia do perdão. Sabia disso? Que dia 25 de julho é o dia oficial do perdão. Engraçado, né? Escolher um dia do ano para celebrar, para olhar para um sentimento ou para uma atitude tão importante e ao mesmo tempo tão difícil. Durante muito tempo da minha vida e da minha caminhada, eu entendi o perdão de uma forma muito diferente que eu entendo hoje. E hoje eu compreendo também por que eu entendi antes o perdão de uma forma e hoje eu entendo de outra. Porque o perdão é uma das atitudes mais complexas que existe na vida. Não se trata de algo simples o perdão. E às vezes a gente tem tanta dificuldade para lidar com o perdão porque nós o tratamos de uma forma muito simplista. E aí nós dizemos que perdoamos algo ou alguém, mas isso não é uma realidade. E nós continuamos vivendo sob o efeito daquela emoção, daquela situação que nos causou dor, mas na nossa mente, ou melhor, através das nossas palavras, nós estamos dizendo: eu perdoei, tá tudo certo, mas o nosso corpo, a nossa alma está dando 1001 sinais de que aquilo não é uma realidade. Eu acho que tem muitas perspectivas que precisam ser analisadas, né? Por que é tão difícil dizer que eu não perdoei e por que é tão fácil dizer eu te perdoo, mas uma perspectiva de dizer isso da boca para fora e de não ser uma realidade na nossa vida. O perdão, existem dois tipos de perdão. Aquele do qual nós falamos, né? E aquele do qual nós experienciamos. Que talvez eu poderia dizer o seguinte: existe o perdão real, né? E o perdão irreal. O perdão mentiroso. O perdão superficial. Grande parte das pessoas, né, durante muito tempo da sua vida, vivem numa dimensão de perdão irreal, perdão superficial. Por quê? Porque nós vivemos em uma sociedade onde nós dizemos eu te perdoo sem vivenciar a experiência concreta do perdão. Vamos pensar junto então do que se trata o perdão. O perdão, ele é fruto de uma experiência traumática para o ser humano, né? Ele acontece diante de uma superação, na verdade, de uma experiência traumática, ou seja, o perdão está relacionado a um evento traumático, a um evento doloroso na nossa vida, né? Geralmente tem a ver com alguém que nos feriu, que nos traiu, uma vivência de traição, uma vivência de abandono, uma vivência de rejeição, uma vivência que foi muito impactante, que causou muita dor naquela pessoa e que ela sente tanto aquilo, mas que aquilo faz tanto mal e ela precisa liberar o perdão para que aquela vivência possa ir se dissolvendo dentro dela. Mas deixa eu te contar uma coisa, o perdão não é algo que acontece de forma imediata. O perdão é um processo muito complexo e ele é o último passo de uma longa jornada. Muitos de nós tratamos o perdão de uma forma muito superficial, como se ele fosse o primeiro passo. Como se tão logo uma situação difícil acontecesse, a gente já tem que demonstrar uma atitude de benevolência para com aquele que nos feriu. É uma forma de mostrar que nós somos bonzinhos, que nós somos legais, que nós somos santos, né? Mas, na verdade, isso é mascarar a realidade. Isso, na maioria dos casos, não é a verdade. Por que não é a verdade? Porque o perdão real, ele é fruto de uma tomada de consciência profunda. Nós precisamos entender o que de fato aconteceu para que nós consigamos perdoar, ou seja, nós possamos liberar o outro da culpa. E nós só conseguimos liberar o outro de uma culpa depois que nós entendemos o que de fato aconteceu, depois que houve uma compreensão. E você há de convir comigo que, vamos imaginar uma traição, que geralmente é uma coisa muito traumática, uma traição conjugal ou uma traição entre amigos.
Num primeiro momento, quando você descobre esse evento traumático, essa traição, você consegue compreender por que que aquela pessoa te traiu, o que foi que aconteceu, qual que foi a sua responsabilidade naquilo, o que tem na história daquela pessoa que possa ter contribuído para que ela tivesse aquele comportamento com você? Não, não consegue. O que é o natural sentir? Dor, raiva. Por quê? Porque essa é uma reação natural e espontânea, biológica do ser humano. O ser humano sente emoções, o ser humano tem emoções. E a raiva, ela é uma emoção básica que surge todas as vezes que alguém ultrapassa o limite com a gente, todas as vezes que alguém nos fere. Então, eu estou ferida. Como que, em livre e espontânea consciência, eu vou escolher perdoar você, ou seja, me aproximar de novo, compreender você, sendo que eu estou ferida? Eu não vou conseguir no primeiro momento. Eu vou precisar lidar primeiro com aquela ferida, deixar aquela dor diminuir, para que eu consiga passar por uma outra etapa, que é a etapa da reflexão, né? Que é a etapa da compreensão. Naturalmente, quando um evento faz mal pra gente, a gente quer se afastar dele. Então, se tem uma pessoa que pra mim é uma ameaça, porque aquela pessoa me faz sofrer, me faz chorar, me gera abandono, me gera dor, me gera solidão, eu não vou querer me aproximar daquela pessoa por uma questão de preservação. Não é verdade? Por uma questão de preservação. Então, eu nunca, em sã consciência, vou escolher perdoar alguém que me fez sofrer, se eu não entender qual que foi a dinâmica daquela situação, qual que é o contexto daquela situação, se eu não compreender a história de fato, se eu não entender as nuances presentes naquela história, se eu não conseguir compreender qual que é a minha parte de responsabilidade nisso. Numa relação conjugal, por exemplo, quando ocorre uma traição, houve negligências da parte daquela outra pessoa também. Houve um monte de outras coisas que aquele ser que foi traído não conseguiu ver no decorrer daquela história e que a finalização, o resultado disso foi o evento da traição. Mas quantas outras coisas foram acontecendo que não foram sendo vistas, por exemplo, né? Então, o perdão, ele é o resultado de uma reflexão e de um processo de cura que é complexo, que é um mergulho dentro daquela história, que é aquele ser humano quando ele consegue olhar para si mesmo, entender também a sua parcela de responsabilidade naquela história, né? E só depois que esse ser humano se apropria da história, sai do lugar de vítima, consegue entender a história do outro também, o porquê que o outro age como age, o porquê que eu permiti que o outro agisse comigo dessa forma, ou seja, qual que é a minha parte também nesse contexto, eu consigo então começar a compreender. E à medida que eu vou compreendendo, eu vejo que o outro não me feriu na proporção que eu achava que ele havia me ferido. De alguma forma, eu participei desse evento. Ou eu coloquei expectativas onde não era para eu colocar, ou eu fantasiei uma história sem enxergar a realidade que estava colocada diante de mim por causa das minhas questões, porque eu me afastei primeiro e eu fui dando um espaço para que entrasse na nossa relação outras pessoas, outros eventos. É só depois que a poeira vai abaixando, que eu vou dando lugar para a compreensão, que o perdão vai chegando. E nós, dentro da psicologia e da terapia sistêmica, nós chegamos a uma conclusão, né, muitos estudiosos, e hoje eu compartilho dessa ideia, de que quando há uma compreensão, a gente é capaz de trocar o perdão pelo sinto muito. Por que eu sinto muito? Porque eu sinto muito vem de uma nova perspectiva, de um novo lugar, quando nós conseguimos entender que nós somos parte daquela história e que nós sentimos muito
pelo que o outro fez, pelo que o outro também não conseguiu fazer, e nós também assumimos a nossa parte naquela história. Então, nós não jogamos para o outro a responsabilidade sozinho. Eu te perdoo porque eu sou bom, eu te perdoo porque eu sou legal, eu te perdoo porque você é mau e eu sou bom. Não. Eu estou dentro dessa relação com você e eu vejo também os meus erros. Eu vejo também a minha parcela de responsabilidade. Então, eu sinto muito pelo que nós dois não conseguimos fazer, pelo que nós dois não conseguimos ser um para o outro, pelo que não foi possível enxergar antes, por termos deixado deixado essa situação chegar no ponto onde chegou, né? Então eu queria começar essa reflexão sobre o perdão com vocês. Brevemente eu vou continuar essa conversa e eu tenho certeza que a compreensão sobre a sua história vai te ajudar a chegar em níveis mais profundos de soluções de situações muito difíceis que acontecem dentro de você. Um grande abraço e em breve nós voltamos a conversar um pouco mais sobre o perdão.